Levantai-vos, soldados de Cristo, sus correios voai na vitória, desbravando a bandeira de glória, o penhal de Jesus Redentor. Desbravando a bandeira de glória, o penhal de Jesus Redentor. Olá, queridos irmãos e irmãs. Dando sequência ao nosso curso de liturgia, nesse desenvolvimento que a liturgia teve ao longo da história, hoje nós vamos falar sobre a liturgia da Idade Média. Porém, a Idade Média é um período histórico muito longo. Nós temos aí 1000 anos de história. E a liturgia houve muitas mudanças, sobretudo por conta da época histórica, de acontecimentos, de eventos propriamente históricos, que não dá para se detalhar muito bem em tão pouco tempo. Por isso nós vamos dividir em duas etapas essa parte da Idade Média. Primeiro momento nós vamos tratar de 590, que é de Gregório Magno, até Gregório VII, e lá por volta de 1073, depois de Cristo, obviamente, né, na Idade Média. E depois vamos tratar um pouco mais depois, num segundo momento, na aula posterior, sobre a Reforma Gregoriana até o Concílio de Trento, né, que aí trouxe novas mudanças à liturgia. Uma das grandes figuras na história da Igreja e hoje para a liturgia, temos São Gregório Magno, ele que foi Papa, e quando bispo, se dedicou muito à liturgia, porque para ele liturgia poderia servir como catequese do povo. E esse é um dos aspectos presentes na liturgia da Idade Média. A catequese era vista como fonte de vida espiritual, como princípio catequético evangelizador. Então, para São Gregório Magno, a liturgia estava acessível ao povo, estava voltada ao povo, para que o povo, ao participar, pudesse crescer na fé, pudesse se desenvolver na busca desse encontro pessoal com Cristo. Foi nesse momento também que ele reforçou a Schola Cantorum, aquilo que nós temos hoje pelo coral, né, pelo coro, né, que fazia a ponte entre o padre e o povo. A liturgia, neste momento, através do canto, era a forma que o povo participava mais ativamente da liturgia, né? E foi isso que São Gregório Magno reforçou em seu pontificado. Acontece que essa liturgia de São Gregório Magno, né, que ele se desenvolveu, estava focada, obviamente, em Roma, porque ele era bispo de Roma, né, o Papa. E só que essa liturgia, de tão gloriosa, de tão significativa, também se expandiu a outras localidades da Europa, né? Então, nasceu em Roma e foi se expandindo. Claro que aqui, lembro, que não há essa compreensão ainda do rito romano como algo geral. Nós já vamos ver sobre isso, né? Mas ainda prevalecia as liturgias das comunidades que foram formadas inicialmente, né? E que depois foram se desenvolvendo ao longo do tempo. No século VI, nessa etapa da história, nós percebemos que houve uma generalização do batismo de crianças. Nós sabemos que, anteriormente, o batismo tinha um compromisso comunitário, tinha um processo de catecumenato muito específico, muito longo, mas que ao longo do tempo foram se reduzindo. E a liturgia batismal se torna não mais um compromisso com a comunidade, não mais uma pessoa que se dispõe a viver na comunidade, assim como era a comunidade de Jesus Cristo e os apóstolos. E é neste momento também que o batismo se torna algo familiar. Aquela coisa de que quando a criança nasce, ela já é entregue ao batismo, né, porque ela pertence a uma família cristã. E aqui nós vemos o esvaziamento
dessa liturgia batismal. Assim acontece também com o sacramento da penitência. Antes havia um compromisso comunitário daquele penitente, onde ele professava a toda a comunidade o seu pecado e, diante da comunidade, buscava mudança e buscava contribuir com a comunidade a partir daquele erro que ele cometeu. Neste momento começa a nascer as tarifas penitenciais. E essas tarifas penitenciais, elas depois, posteriormente, vão provocar alguns problemas para a igreja, né? Como aconteceu na Reforma Protestante com Martinho Lutero. Né? É dessas tarifas penitenciais que Martinho Lutero também é contra, né? E que nasce neste momento da história. No século VII, no século VIII, nós temos uma grande influência oriental dentro da Itália. Né? Houve uma grande imigração e nela houve muita adesão à cultura oriental. É neste momento que na liturgia nós temos o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. É uma origem oriental. Assim como a aceitação de festas marianas, né? Assim como a Natividade, a Assunção de Nossa Senhora. Já no século IX, a liturgia ela começa a ficar ameaçada, porque há uma decadência de Roma, né, de todos os seus aspectos, e a liturgia não fica de fora. E nessa liturgia que começa a decair, a liturgia romana, houve um afastamento entre o povo e a vida litúrgica. Né? Nós vemos que a partir do latim, né, que se torna algum problema agora para a igreja, porque o latim era aceito porque era a língua do Estado. Acontece que esse Estado já não falava mais o latim, né? O latim já não era acessível às pessoas mais simples, né? Era reservado a nobres e até mesmo aos clérigos, né? Bispos, padres. E o latim ainda é a liturgia, a língua da igreja, a língua da liturgia. Né? E cada vez mais essa relação, a partir do latim, a partir de outras coisas que nós já vamos comentar, foram provocando esse afastamento entre o povo e o padre. Tanto é que já existia a missa privada, que nós já comentamos, que é aquela missa que não tem o povo, que é celebrado somente pelo padre, né, num lugar específico, somente ele ali, um acólito, né? E esse tipo de liturgia privada, dessa missa privada, começa a se generalizar, né, de tal forma que é mais comum achar missas privadas do que missas com a presença do povo. Missas, como nós conhecemos como missas paroquiais hoje em dia. Então, esse afastamento foi muito prejudicial para a vida da igreja e para a vida da liturgia. A liturgia começa a se salvar quando Pepino Breve, um imperador do Império Franco, assume a liturgia romana no seu império. E aí é que a liturgia romana se salva porque ela agora tem lugar, ela não está mais decaindo, ela é aceita por outro império. Só que não foi uma aceitação à toa, né? Porque ele gostava da liturgia romana, né? Na verdade, foi uma forma de unificar, de aproximar o Império Franco do povo romano, né? Então, a liturgia foi usada como um meio para unificar esse império. E não é diferente com Carlos Magno. Ele sim, ele acreditava na liturgia, ele era muito fiel à igreja, mas ele também usou a liturgia romana para unificar o império. Mas é com Gregório Magno que a liturgia de Roma ela é elevada a toda a extensão do Ocidente. É por isso que hoje, na Europa, na África, na América, né, é muito comum a liturgia prevalecer, a liturgia
romana. Enquanto no Oriente nós temos diversos ritos, né? Nós temos sim, em Milão, por exemplo, um rito próprio. Nós temos um lugar na França, se eu não me engano, também com um rito próprio. Mas com Gregório Magno, a liturgia romana se expande de tal forma que nós temos hoje, né, essa liturgia como se fosse a maior liturgia ou a verdadeira liturgia. Tanto é que nós hoje não sabemos muito da existência dessas liturgias orientais ou desses outros ritos menores da igreja. Este tempo também do qual nós estamos falando, que podemos traduzir pela época histórica do Baixa Idade Média, que é esse início, né, de 500 aos anos 1000, e que ali temos a presença de São Bento, né, lá nos anos 500, e também de São Bernardo de Claraval, lá para os anos de 900, 1000, que nesse período nós chamamos de era monástica, no qual os grandes mosteiros se tornaram fonte de liturgia, né? Fonte da vida, na verdade, da espiritualidade cristã, né? Então, aquela ideia de Gregório Magno da liturgia ser fonte de espiritualidade começou bem, mas foram os mosteiros que conduziram essa vida espiritual do povo. E foi nessa época, então, em 909, que é fundada uma grande abadia, muito importante para a história da igreja, para a história da Idade Média, que é a abadia de Cluny, lá na França. Essa abadia, ela tinha uma certa independência, né? E ela também contribuiu para a liturgia. Nós temos aqui uma liturgia, né, dessa monástica, uma liturgia monástica, diferente de uma liturgia como nós conhecemos hoje, uma liturgia diocesana, um calendário romano, né? Então já não há mais o costume próprio de um local, mas há o costume do mosteiro. Tanto é que hoje nós podemos apreciar o que eu conheço um pouco por causa do Carmelo, que nós temos uma liturgia de ordens religiosas. Por exemplo, no Carmelo, o que para nós Santa Teresinha é uma memória no calendário romano, para os carmelitas, né, e aonde houver uma comunidade carmelita, por ser carmelita, a liturgia é elevada à festa, né? Assim também como Nossa Senhora do Carmo, né, até há pouco celebrada, no qual, para nós, pela liturgia romana, é uma festa, mas para os carmelitas é uma solenidade. Assim também Santa Teresa d'Ávila, né, uma doutora da igreja e que foi madre para o Carmelo, né, e, se eu não me engano, reformadora também do Carmelo, junto com São João da Cruz. E para o Carmelo, então, é uma solenidade, enquanto para nós é uma memória, né? Então nós temos essa diferença dessa vida monástica, que até hoje inspira a espiritualidade para nós cristãos. E devemos muito à abadia de Cluny. É também, né, nessa época que nós temos alguns conflitos quanto à Eucaristia. A Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, começa a ter dois viés teológicos. Um que dizia que a Eucaristia era símbolo, apenas simbolizava o mistério pascal, simbolizava a presença real de Jesus. E enquanto nós temos outra corrente teológica que dizia que a presença de Jesus na Eucaristia era real, de tal forma que nós estaríamos comendo do corpo e bebendo do sangue de Cristo realmente. E que nós só não percebemos isso porque nosso sentido nos engana e a Eucaristia apenas aparenta ser um pão, né? Mas na verdade é o corpo de Cristo, né? O corpo mesmo, assim, carne. Nós sabemos que na teologia nenhum dos dois é aceito totalmente,
né? Ali um certo consenso, digamos assim. Mas isso provocou grandes mudanças litúrgicas na igreja, de tal forma que houve um afastamento do povo, mais uma vez o afastamento do povo, porque a Eucaristia, sendo símbolo, sendo corpo de Cristo, né, carne de Cristo, ela era reservada ao sacerdote. E o povo, a cada vez mais se afastando da liturgia e da Eucaristia, começa a tornar a Eucaristia uma devoção. E a Eucaristia aqui, em vez de ser refeição, agora é adoração. O altar como mesa da refeição, onde todos estão reunidos para partir o pão, para partilhar do pão, assim como fez Jesus Cristo, ela agora é mesa do sacrifício. O Padre é agora o sacrificador de Cristo. E cada vez mais afastado o povo da Eucaristia, tomou um ponto que só o padre comungava. E aí, em 1215, se eu não me engano, no quarto concílio de Trento, no quarto concílio de Latrão, perdão, a igreja teve que obrigar que os fiéis comungassem ao menos uma vez ao ano. E é aí que nasce aquele mandamento da igreja, um dos 5 mandamentos da igreja, que diz que o fiel católico deve comungar ao menos pela Páscoa do Senhor, né? Porque a Eucaristia não era algo acessível mais nessa época a todo o povo, né? A Eucaristia era reservada ao padre, né? Como única pessoa digna de receber a Eucaristia, né? Então, essa época histórica da Idade Média é muito complexa pela sua história. A liturgia e a igreja foi respondendo a partir dos grandes eventos históricos, e o que trouxe muito prejuízo para a igreja, mas também muito benefício, né? Temos aí a expansão do cristianismo. Nós sabemos que em 1500, com o descobrimento da América, nós temos também a entrada de religiosos, né? Sobretudo os franciscanos, jesuítas aqui no Brasil, por exemplo, que em 1449, se não me engano, que é o descobrimento da América, 1500 o descobrimento do Brasil, né? E nisso nós temos então a presença também dos religiosos. Isso só foi possível porque a religião estava presente na vida dos grandes impérios, dos grandes reinos da Idade Média. Mas nós sabemos também que era um momento muito difícil da nossa história, né? Mas devemos sempre aprender e tirar sempre lições para que hoje nós vivemos uma autêntica liturgia, né? E assim como o Concílio Vaticano II, como nós vamos ver, resgatar quanto mais a liturgia primitiva, uma liturgia mais pura, mais simples e dissociada de qualquer artifício político. Salve, salve,